Olá, pessoal, voltamos aqui à nossa leitura. A gente está agora no 2. Pense em processo, não em produtos. Aqui a gente está em 16% no Kindle. Já pega aí para você continuar lendo ou ouvindo aqui com a gente. Fica à vontade de fazer como você quiser. Aqui tem que funcionar o que funciona para você, ok? Então, se você quiser só ouvir, se você quiser ouvir e ler e fazer as anotações, né, junto com a gente, o que a gente indica? Ouvir, ler junto no seu Kindle, fazer as anotações e as marcações enquanto você lê e logo depois da nossa leitura rever as suas marcações, tá ok? Mas vamos lá. Muitas pessoas estão acostumadas a apenas ver o resultado do trabalho. Elas nunca veem um processo que foi percorrido até chegar a ele. Michael Jackson é até inocente, né? Michael Jackson é um cara que tem uma cabeça um pouco mais inocente, vamos dizer assim. É óbvio, né? Os bastidores ficam nos bastidores. E óbvio que ninguém vê. Todo mundo vê os louros, os troféus, os Golden Globes, os Oscars e a dificuldade por trás ela é muito sossegada. Mas por isso até que quando você tem conteúdo assim de, entre aspas, fofoca, ou não você tem de biografia, vídeos, filmes sobre biografia, a história do como consegui, como superei, é muito, muito, muito requisitado, tem muita demanda, porque as pessoas querem saber, né? Como conseguiu, né? Porque elas querem fazer esse relacionamento, esse paralelo com a sua própria vida, com o seu próprio caminho. Então as pessoas elas querem entender os bastidores dos outros, mas elas comparam os bastidores delas, as dificuldades delas, com o palco das outras pessoas. Isso que é uma incongruência muito grande. Você tem que comparar bastidor com bastidor, palco com palco. E, na verdade, essa comparação ela ainda tem muito mais questões contextuais, temporais, financeiras, econômicas, sociais, religiosas e muito mais. Então, até às vezes você comparando palco com palco e bastidor com bastidor, até assim não parece muito justo, muito equânime. Parece que você está sempre comparando bananas com maçãs. Isso a gente tem que estar muito atento hoje em dia, porque o que a gente mais faz é comparar o nosso bastidor com o palco do outro. Mostre os bastidores. Quando uma pintora, e eita, uma pintora, fala sobre o seu trabalho, pode estar falando de duas coisas diferentes. Existe a obra de arte, o trabalho finalizado, moldurado, preso numa parede da galeria, e existe o trabalho artístico, o dia a dia nos bastidores do seu ateliê, procurando por inspirações, tendo ideias, aplicando óleo sobre tela. Existe pintura, o substantivo, e existe pintar, o verbo. Assim como em qualquer trabalho, existe uma distinção entre o processo de pintar e o produto final do processo. Ok, até aí estamos falando coisas senso comum, concorda comigo? O processo e o produto final, é isso que a gente está falando. O processo dentro do ateliê e o produto final que você vê na galeria, né? Tradicionalmente, a artista é treinada para olhar para o seu processo criativo como algo que deve ser mantido para si mesma. Eu acho que nessa época, porque hoje em dia as pessoas elas têm o costume de mostrar o processo, às vezes até no produto final. Você já viu isso? Ela vai mostrando o processo. Estivemos agora na Art Basel, na Semana de Arte de Miami, fazendo a curadoria e o acompanhamento para um grupo fechado e seleto que nos acompanhou aí. E o que a gente viu em diversas obras de arte, isso até falei lá, é que às vezes o próprio artista ele deixa nas suas camadas, aí falando de pintura, a primeira mão, visível, né? Deixa visível a primeira mão, aí depois o esboço em carvão ou em grafite, aí depois a primeira passagem de tinta, só que ele deixa de um jeito que você consegue ver as camadas de construção dele. É como se ele estivesse trazendo o processo criativo para dentro do produto final. E isso faz o produto final ainda ficar muito mais interessante, porque as pessoas querem descortinar
esses bastidores. A pessoa que assistia a peça de teatro, que aplaudia ao final, mas sabe aquela sensação de tipo assim, vou esperar aqui o ator. E ela quer ter esse acesso a esse ator. Aquelas pessoas que ficam esperando para dar um abraço no ator e aquelas pessoas que têm acesso ao camarim. Aí abrem a cortina, sobem no palco, vazam por trás da cortina, vão para o camarim e têm acesso ali ao ator tomando banho depois, se arrumando, comendo, secando o seu suor e tá falando, poxa, foi muito legal, a gente sentiu isso e aquilo, né? Esse acesso que esse público quer ter. E aqui a gente está falando de arte, né? Ele está usando até pintora, que eu sou pintora, mas em qualquer âmbito, né? Na contabilidade, na advocacia, no marketing, o seu cliente, né, ou o seu espectador, ele quer ter esse acesso, ele quer poder ver o seu produto, ele quer poder bater palma, elogiar ou não, dar um feedback, ele quer poder entrar ali rasgando pelo palco, entrando pela coxia e entrando no seu camarim para falar mais assim, one-on-one, para falar mais aquela coisa, para dar aquele abraço depois. Esse acesso é de poucas pessoas, mas quem tem, isso é muito valorizado e muito, depois. Tradicionalmente, voltando, essa maneira de pensar é articulada por David Bayles e Ted Orland em Art and Fear, livro lido pela gente aqui, livro anterior a esse, lido pela gente em 2025, o nosso último livro de 2025, lido no nosso programa aqui de leitura comentada. Então, esse livro aqui foi muito interessante, tem um livro completo aqui na comunidade, com os comentários para vocês, ok? É um clássico que está no programa de leitura de todas as faculdades de cunho criativo dos Estados Unidos desde 1993. Eu li quando eu fui no intercâmbio em 2004, conheci o livro lá e agora, recentemente, ele foi publicado no Brasil pela editora Seiva. Então, olha, quando a gente tem o conhecimento e sabe antes, 20 anos, eu conhecia aquele livro, aquele conhecimento, e agora está chegando no Brasil. Olha como é que você ouvir pessoas, não falo de mim não, mas ouvir pessoas que estão pegando referências e coisas de outros lugares, trazendo conhecimento, é muito interessante. Então fica sempre ligado aqui na gente. Para todos os espectadores, o que importa é o produto, o resultado final. Para você e somente para você, o que importa é o processo, a experiência de lapidar o trabalho. É esperado que um artista trabalhe em segredo, guardando ideias e o trabalho a 7 chaves, enquanto espera chegar a um resultado satisfatório para si mesma e aí mostrar para o público. Os detalhes do processo são completamente desinteressantes ao público, discordo um pouco, escreveram Bayles e Orland, porque quase não são visíveis ou mesmo compreensíveis quando se vê o trabalho finalizado. Aqui eu, Marcela, discordo. O que você pensa? Escreve pra gente aqui embaixo. Eu acho que eles escreveram em 93, né? Pensa aí, não tinha nem Orkut, não tinha nem celular. Eu acho que hoje em dia, essa questão do celular, essa questão de você abrir, descortinar, já mudou. Eu acho que as pessoas sim estão interessadas nos bastidores, sim estão interessadas em se é possível ver um pouco do bastidor no produto final. E isso de qualquer produto, tá? Vamos lembrar, não estamos falando aqui somente de arte, qualquer produto. A gente quer ver o passo a passo e a gente quer valorizar ainda mais, valorizando o seu suor. Então, se a gente tem a primeira pergunta que as pessoas me fazem, quando elas veem uma tela minha técnica é espatulada, né? É muito pequenininha, difícil, demorada, né? E tal. O que acontece? As pessoas perguntam sempre, quanto tempo você demorou para fazer isso? E eu tenho certeza que se eu falasse, demorei 1 dia, 2, a pessoa não ia valorizar. E, na verdade, que não é 1 dia, 2, é uma técnica demorada, uma técnica que, né, eu falo, nossa, semanas de trabalho todos os dias, 8 horas por dia, 6 horas por dia de trabalho, tem que esperar secar, né? Então, quando eu falo
essa quantidade que é realmente, as pessoas valorizam mais, né? Engraçado isso, né? Porque às vezes você pode estudar para você aprender a chegar, vamos supor, estou consertando uma televisão ou um computador, chegar aqui, ó, vou apertar isso aqui, resolvi seu problema, tá tudo certo, tá certo. Se alguém fizer isso no seu computador, você vai achar, poxa, era só isso. Precisei de um técnico para isso? Nossa, ele resolveu tão rápido. Eu vou pagar esse catatal de dinheiro para ele? Nossa! Mas ele demorou anos para aprender que era só apertar aquele botão, fazer aquilo, não sei o que, configurar aquilo e pum, e resolveu. Só que a gente costuma valorizar aquele cara que passa o dia inteiro na sua casa suando, analisando o computador inteiro, suando bicas. E aí você valoriza. Não, ele ficou aqui a tarde inteira, ele suou pra caramba, ele verificou o computador inteiro, ele não sei o que. Não, e aquele que vem às vezes apertar um botão, a gente não valoriza. Pensa nisso. O trabalho é tudo o que acontece ao longo do dia. É um processo, não uma coisa. Tudo isso fazia sentido numa era pré-digital. Quando a única maneira de uma artista se comunicar com o público era por meio de uma exposição, de uma revista especializada. Porém, hoje em dia, tirando o proveito da internet e das redes sociais, uma artista consegue compartilhar tudo o que quiser, quando bem entender, praticamente sem custo. Ela pode decidir exatamente o quanto do seu trabalho e dela mesma quer mostrar, além de decidir o quanto do processo criativo ela quer dividir. Ela deve compartilhar rascunhos e obras inacabadas, as fotos do estúdio, o escrever sempre as suas influências, inspirações e ferramentas. Ao compartilhar o processo do dia a dia, as coisas que realmente importam, forma uma conexão especial com o público. Exato. Para vários artistas, particularmente os que cresceram antes da era digital, esse tipo de abertura e potencial de vulnerabilidade ao dividir o processo particular é uma ideia aterrorizante. Em 1846, o autor Edgar Allan Poe escreveu: a maioria dos escritores, poetas em especial, prefere ter o entendimento que escrevem a partir de uma espécie de leve frenesi, uma intuição estática, e seria certamente aterrorizante deixar o público dar uma espiada atrás da cortina. O processo é uma bagunça. E normalmente é, né? A não ser que não seja. Não, tô brincando. O processo criativo, na verdade, é muito particular de cada artista. O meu processo criativo, ele é muito organizado, muito ordeiro, muito certinho. E minha arte, ela reflete isso. Ela reflete uma arte muito detalhada, muito assim, organizada, ordeira também e certinha, né? Eu acho que um pouco dessa organização dos bastidores, ela se reflete, né, no produto final. Todavia, seres humanos se interessam por outros seres humanos e pelo que fazem. As pessoas querem mesmo saber como salsichas são feitas. É como os designers Dan Provost e Tom Gerhardt colocaram no seu livro sobre empreendedorismo, It Will Be Exhilarating, o nome do livro. Não conheço esse livro. Ao expor seu trabalho com frequência, é possível criar um relacionamento com os clientes, é possível ver a pessoa por trás do produto. O público não quer apenas ver o trabalho, mas quer também fazer parte da criação e do processo, deixando o nosso ego um pouco de lado e expondo o nosso processo. Abrimos a possibilidade para as pessoas criarem uma conexão conosco e com o nosso trabalho, o que nos ajuda a vender ainda mais o nosso produto final. Para fazer as conexões acontecerem, temos que permitir sermos vistos, verdadeiramente vistos. Brené Brown. Aqui eu quero falar o seguinte: eu acho isso muito essencial hoje em dia, acho que descortinar é muito essencial, acho que essa relação não só da pessoa com a obra, mas da pessoa com o artista. E o artista, quando ele é interessante, né, a gente quer ver até a vida do artista nas obras,
né? Então, muitos que já morreram, né? Hoje em dia, Frida Kahlo, Monet, Picasso, Van Gogh, etc. Tal. A gente vê essas exposições que são com projeções hoje em dia, que elas não estão trazendo o produto final, e isso pouco importa trazer o produto final, original, não sei o que, para você ver. Você quer ver uma cronologia do artista. Então, Frida Kahlo nasceu aqui, depois conheceu o Diego Rivera, depois não sei o que, depois... E você vê a vida dela e nisso as obras dela. Mas é muito mais a vida do que a obra. A obra é como se fosse um pano de fundo, ornamentando a história de vida, que é interessante, né? Então você vai contar da Frida Kahlo, quem foi a exposição, e tem material no canal da nossa comunidade criativa Mahub, que a gente foi na exposição aqui no Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro. A gente mostra a história, a exposição mostra a história da vida dela. A ideologia, o casamento, o acidente, fazer as obras com as dores do acidente. Ela. A exposição é sobre ela, não é sobre as obras. As obras são um pano de fundo, entende? Então, hoje eu acho que isso meio que se mescla e está muito junto. E o artista que não aproveitar esse bastidor dentro do palco, sabe aquela visão de que você entra num restaurante e você consegue ver a cozinha? É isso. E você entra num teatro e não existe aquela parede dos fundos e você consegue ver os bastidores. Você está vendo a peça acontecendo aqui e você está vendo os bastidores acontecendo ali. Você está comendo a comida aqui na sua frente e degustando, e ela está pronta na sua frente para que você consuma, para que você coma, mas você tem ali um vidro na frente para que você veja como é que está sendo feito, o equipamento utilizado, como é que os cozinheiros se vestem, como é que é o ponto de cada carne, e você pode ir lá até olhar mais próximo e você pode sentar aqui e comer, né? É isso, é o descortinar, esse vidro que existe, né? Eu acho que a gente termina por aí hoje, já estamos bem aí de insights. E no próximo vídeo a gente vai começar um próximo insight. Torne-se um documentarista do que você faz, né? Deixa eu ver aqui. Não, esse é um insight. Vamos continuar. Deixa eu ver quanto tempo tô dando aqui. Tá, vamos continuar só mais um pouco. Torna-se um documentarista do que você faz. Em 2013, a internet se apaixonou pelo astronauta Chris Hadfield, comandante da Estação Espacial Internacional. 3 anos antes, Hadfield e sua família estavam sentados à volta da mesa do jantar, tentando descobrir maneiras de criar mais interesse na Agência Espacial Canadense, que eu não conheço, que, como vários programas, cortou custos e precisava de maior público. Papai queria uma forma de ajudar as pessoas a se concentrar numa verdadeira face do que é ser um astronauta, disse o filho de Hadfield, Ivan. Não apenas o glamour, a ciência, mas também a atividade rotineira. O comandante Hadfield queria mostrar o seu trabalho. As coisas se encaixaram quando os filhos explicaram o que eram redes sociais e fizeram com que ele criasse contas no Twitter e em outros sites. Durante 5 meses seguintes de missão, enquanto realizavam seus deveres regulares de astronauta, ele postava no Twitter, respondia perguntas dos seus seguidores, publicava fotos da Terra, gravava músicas, fazia vídeos de si mesmos no YouTube, cortando as unhas, escovando os dentes, dormindo e até consertando a estação espacial. Milhões de pessoas devoraram tudo aquilo que era publicado, inclusive o meu agente Ted, que postou no Twitter: não costumo ver vídeos de 2 caras consertando encanamento, mas é no espaço. Tudo bem, não somos todos artistas e astronautas, muita gente sai para trabalhar e sente como se não tivesse nada para mostrar ao final do dia. No entanto, não importa a natureza do trabalho, existe uma arte em fazer o que se faz. Existem pessoas interessadas na arte, você só precisa apresentá-la da maneira certa.
Na verdade, compartilhar o seu trabalho é ainda mais valioso se os resultados do seu trabalho não forem tão fáceis de mostrar. É o suor. É verdade. É isso que eu falei. A pessoa valoriza quando eu falo que leva muito tempo para fazer obra de arte. E leva mesmo, no meu caso. Mas imagina Jackson Pollock. Tchá, 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 tchá. Pô, levou alguns respingos para fazer, né? E aí, tira o valor? Eu acho que pro pessoa final tira. Eu acho que infelizmente tira. Você falar que foi assim, ó, um técnico vir na sua casa apertar um botão, o negócio funcionar, você vai falar, poxa, eu podia ter apertado. Você vê um Jackson Pollock na exposição e você fala, pô, meu filho poderia ter feito. Isso mata qualquer artista, hein? Não seja essa pessoa que fala isso numa exposição de arte. Eu tô de olho, hein, minha gente? Eu tô de olho em vocês, hein? Como você... Aí respondo, não poderia, como não fez. E como não conseguiu exposição para trazer esse material. Olha o que eu estou falando, isso é sério. Como você pode mostrar o seu trabalho, mesmo que não tenha nada para mostrar? O primeiro passo é fazer um levantamento de rascunho de itens descartados ao longo do processo e colocá-los em um formato interessante que seja possível compartilhar. Você tem que transformar o invisível em algo que os outros possam ver. Enquanto perguntaram ao jornalista David Carr se tinha algum conselho para dar para os estudantes, ele respondeu: você tem que fazer as coisas. Ninguém vai se importar com o seu currículo. Eles querem ver o que você fez com os próprios dedinhos. Pesquisas, referências, desenhos, planos, rabiscos, entrevistas, gravações, fotografias, vídeos, recortes, diários, rascunhos, protótipos, demonstração, diagramas, notas, inspirações, álbuns, histórias, coleções. Hey! Torna-se um documentarista do que você faz. Começa com um diário de trabalho, escrevendo seus pensamentos em um caderno ou falando eles para um gravador. Mantenha um caderninho de anotações. Faça muitas fotos do seu trabalho em diferentes etapas do processo. Grava vídeos do seu trabalho. Não se trata de fazer arte, e sim de registrar o que está acontecendo ao seu redor. Aproveite todas as ferramentas baratas e fáceis à sua disposição. E hoje em dia, né, a maioria de nós carrega um estúdio multimídia, né, totalmente funcional no celular. Compartilhando ou não, documentar e gravar o seu processo na medida em que ocorre traz suas próprias recompensas. Você começa a ver o seu trabalho mais claramente e sentirá que está progredindo. E quando estiver finalmente pronto para dividi-lo, terá um material muito bruto, extenso. Material bruto extenso. Terminamos o número 2 e queria te fazer um convite. A gente já está fazendo isso aqui no nosso canal do Mabook Club no YouTube, né? A gente começou a fazer em 2025, acho que tem, se não me engano, 5 ou 6 episódios já, um vlog. Quer dizer, ele é uma documentação dos nossos pensamentos, nossos dias, nossa evolução. Ele não tem periodicidade certa, é só quando tem algo interessante a se falar. Aqueles dias que a gente não tem nada a falar, eu não vou encher linguiça, né, para ter alguma coisa para falar e para postar, porque tem que postar numa certa cadência. Não é isso, é trazer algo interessante para você. Tem dia dos bastidores do artista que não tem o que falar, que foi mais do mesmo, que foi trabalho duro e que foi assim, ó, suor. E é isso, né? Mas tem dias que tem aquela eureka, que tem aquela lâmpada, que tem aquela coisa interessante que você quer compartilhar e precisa compartilhar. Então, são esses dias que eu documento, né? Os dias que tem, nem que seja ação, não, o resultado, mas pensamentos interessantes, insights interessantes, visitas interessantes. Então, é isso, minha gente. Fica o convite para vocês visitarem o vlog. Ele está muito legal, já tem mostrado cidades, caminhadas, passeios, insights, poesias, citações, referências, né? Em poucos episódios. Os episódios vão ser curtos, 8 minutos ou 20 minutos, né? Vão ser bem curtinhos, né? Eu quero que seja alguma coisa assim retalhos e documentações da vida, né? A ideia é não ser aquela coisa profunda, mas documentar o que a gente está vivendo aqui juntos. E quero convidar vocês para seguir. Vou colocar o link aqui embaixo, porque achei que foi um material muito legal,
né? E quem quer assim, me seguir mais assim, para entender os pensamentos, os insights, né, que não estão assim puramente relacionados a leituras que a gente faz aqui, eu acho que lá é um local perfeito. Então, espero vocês. Arte e Medo, que já temos a leitura na nossa comunidade, e os vlogs abertos aí no YouTube. Até amanhã.